Vamos, quem quiser acompanhar no telão, em suas Bíblias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vaqueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Fábio, agora, a partir de agora, você não põe mais, tá? A minha versão, ela é um pouco diferente. Essa versão é atualizada. E a minha versão diz a mesma coisa, só que eu costumo dizer ao Anderson que parece que quando a Bíblia não é tão atualizada, o peso da palavra é maior. Parece que o poder contido naquelas palavras são maiores. Parece que tem uma força maior na palavra. Nas Bíblias que não são tão atuais. Quando eu estava lendo esse salmo, Deus me mostrou algo em alguns versículos. Primeiro, Deus me mostrou que Davi é ser humano como nós. Foi ser humano como nós. Ele foi de carne, ele foi mortal, ele foi limitado como nós somos. Davi tinha seus medos, seus temores, suas angústias, e ele foi escolhido de Deus, ele foi escolhido para ser rei. Um profeta foi até ele e o nomeou, ungiu como rei. Davi, ele tinha tudo para pensar, eu sou o queridinho de Deus, eu sou escolhido por Deus, eu sou protegido por Deus. Mas ele era ser humano. Ele era como nós. Ele tinha suas aflições. Ele tinha seus medos. Ele tinha pensamentos negativos, como nós temos. Davi era um ser humano limitado, como nós somos. Limitado em tudo. Limitado em força, limitado em inteligência, limitado até em conseguir imaginar o tamanho do nosso Deus. Talvez os problemas de Davi eram diferentes dos nossos, até porque aquela época era diferente da época que vivemos hoje, e que a vida que ele levava era uma vida de rei. Mas eu acho que o meu problema não é maior que o teu e nem menos importante que o teu. Então todos nós temos problemas, todos nós temos aflições, temos angústias, temos medos. Assim como Davi, sendo rei, conhecendo a Deus como ele conheceu, clamava a Deus, assim como Davi devemos ser nós também. Nós devemos ser como ele. Na hora da angústia, da aflição, devemos pedir socorro para ele. Davi, ele podia ter esses pensamentos, mas ele não era lógico ele ter pensamentos como, será que Deus me ama? Eu já tive esses pensamentos, será que Deus me ama?
Mas, gente, aí na hora o Espírito Santo me fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho. Eu não me imagino dando meu filho por nada. Por nenhum dinheiro no mundo. Deus deu seu único filho. Tamanho foi o amor de Deus. Então a gente não tem que ter dúvida se Deus nos ama. Será que Deus é capaz de resolver esse problema? Misericórdia. Aquele que não conheceu o impossível. Para Deus não há impossível. A gente não pode ter o pensamento tipo, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Diácono Anderson acabou de ler aí, os olhos do Senhor estão atentos aos justos, e os teus ouvidos atentos ao nosso clamor. Deus tem os olhos dele sobre os bons e os maus. Então nós nunca podemos esquecer disso, nós temos que ter esses pensamentos fixos, firmes, vivos na nossa memória, na nossa mente. Agora eu vou ler como está na minha Bíblia, o verso 3. O verso 3 diz assim: E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Para mim aqui, Davi, ele reconhece, ele confessa. E quando vier o temor, Deus é a sua única solução. Eu hei de confiar em ti. Mas espera aí, o que é o temor? O que é o medo? Se não a falta de confiança em algo. A dúvida do que vai vir depois, do que pode acontecer depois. Muitos são os nossos medos, nós temos vários medos. Medo de morrer, medo do Covid, medo agora da varíola, medo de não ter dinheiro, medo de... Nós temos muitas aflições. Os jovens têm aflições da prova, em relação à prova. As mulheres em relação aos filhos, uma gravidez, ao trabalho. Muitas são as nossas aflições. Mas Davi está falando o quê? No dia que vier o temor, em quem a gente deve confiar? Em Deus. É em Deus. No dia em que vier o temor, hei de confiar no Senhor. Nós não temos que confiar em pessoas, não temos que pedir para pessoas com dinheiro, ou pedir para pessoas com status, com influência, não. É em Deus, irmãos, é em Deus. Sempre que vier um problema à nossa porta, em nossa casa, no nosso trabalho, confiar em Deus, primeiro em Deus. Aí, se Deus quiser, Ele pode levantar seres humanos como nós, que não chegam nem perto do que Deus é para nós, do que Deus simboliza, ou do que Deus é. Ele pode levantar um ser humano próximo de você para te ajudar. Mas saiba que foi Deus. Foi porque você clamou a Deus. No verso 4, na minha Bíblia diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me podes fazer um mortal? Ou seja, Davi aqui entrega a Deus aqueles que o perseguem, que são mortais como ele. Nós fomos criados por ele. Os nossos inimigos foram criados por ele. Somos todos por ele e para ele. E não há criatura que não se submeta ao seu Criador. E não há criatura maior que o seu Criador. Então, se você tem algum inimigo, se você tem alguém que te persegue, alguém que é um obstáculo na sua vida, pedra de tropeço, que te atrapalha em algo, que te prejudica, coloca diante do Senhor. Ele foi criado como você. E ele tem que se submeter a Deus quando Deus ordenar, quando Deus mandar. Deus está acima de tudo e de todos. A criatura não é maior que o Criador. O Criador é quem manda
e nós apenas obedecemos. No verso 9, diz assim, na minha Bíblia: no dia em que eu te invocar, na que a Fabiana colocou, estava clamar. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Pensei isto, que Deus é por mim. Davi sabe que Deus é por ele, mas nem assim ele deixa de invocar. Deus cuida de nós, Deus nos sustenta, nos protege, nos guarda, nos livra, nos salva. Mas nós temos que invocar o nome dele. Nós temos que clamar o nome dele. O nosso papel é esse. A nossa atitude é essa, é clamar o nome de Jesus. Tem gente que quando, um exemplo aleatório, tem gente que quando algo acontece algo de ruim, ele xinga, ele fica nervoso, ele murmura, ele bate, ele empurra, ele liga para alguém, ele culpa os outros, ele acha 1000 coisas para falar, mas não tem 1 minuto para clamar a Deus. Esquece. Ele fica dominado pelo eu dele. Ele fica dominado pela ira. Ele fica dominado pelo medo. Quando eu digo que tudo e todos foram criados por ele, não há nada que possa tirar a nossa paz. Nada que possa nos deixar preocupados ou angustiados. Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo. Quando algo nos acontece, nós devemos a primeira coisa, invocar ao Senhor. Eu não sei o que é invocar, é clamar, irmãos. Sabe naqueles filmes de terror, invocação do mal? Você está invocando algo espiritual, você está invocando. Invoque a Deus. No momento de dificuldade, no momento de alegria, no momento de tristeza, invoque a Deus. E Ele te responderá. Ele te libertará, Ele te guardará, Ele te ajudará. Ele solucionará seu problema. Ele te dará a resposta que você precisa, a direção que você necessita tomar. É Deus, gente, acima de tudo, sempre. No verso 10 e 11, diz assim: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Para mim aqui, Davi reconhece e atribui que todo louvor é para Deus. Tudo o que nós conseguimos, tudo o que nós fazemos, se estamos vivos, se temos o que comer, é para louvor a Deus. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Geralmente a gente usa isso para quando acontece algo de ruim, né? Em tudo dai graça. Não, irmãos, é para tudo. Se você tem alimento na sua mesa, dai graça. Se você... Sabe o que a gente tem que parar para pensar? Eu tenho um problema no trabalho. Gente, a gente tem trabalho, tem um monte de gente que não tem. Eu tenho um problema com os meus filhos. A gente tem filhos, muitas pessoas querem filhos e não tem. O meu esposo é difícil. A gente está casado, muita gente queria casar e não consegue. Nós temos que começar a olhar com olhos, com outras perspectivas. Parece que estamos sempre procurando o lado ruim das coisas. Parece que se a gente não tiver algo para reclamar, nós não temos assunto para conversar. Temos que olhar a vida com outra perspectiva. Temos que olhar a vida com outros olhos. Por isso Deus diz, em tudo dai graça, porque em tudo tem a graça de Deus. Em tudo. Até na morte, na situação ruim, tudo tem a graça de Deus. Em tudo dai graças a Deus. E já no verso 12, diz assim: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei
ações de graça. Os votos que fiz, eu os manterei. Quando a gente está na dificuldade, a gente tem mania de falar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou para a igreja, eu vou buscar a palavra, eu vou ler a Bíblia. Quando a gente está com um problema, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer uma campanha. Quando a gente está na beira da morte, a gente promete até a vida. Que a gente está querendo ter, a gente promete a vida. E aí passa a situação ruim, você não faz nada. Ou você começa a fazer, já está tudo bem, para. Quando a gente faz voto com alguém, a gente está fazendo uma aliança com alguém. Quando você quebra o seu lado, você está quebrando com Deus. Deus também está quebrando o lado dele. Quando você vota em alguém, você não acredita que ele vai fazer o melhor para você? Quando você faz votos de casamento, você não está fazendo uma aliança num matrimônio com alguém? Então, quando você faz votos a Deus, te louvarei, engrandecerei teu nome, glorificarei, aí no próximo mês você já está fazendo tudo de novo, você quebrou sua aliança com Deus. Se você quebra sua aliança com Deus, Deus quebra com você também. Porque se você não é fiel a Deus, como Deus vai ser fiel a você? Ele tem que te ensinar a ser fiel. E aí virão mais situações difíceis. Porque se é só nessas situações difíceis que você o busca, se é só nessas situações complicadas, ruins, de angústia, de temor que você ajoelha e fala com ele, então é nessas situações que ele vai te colocar. Porque ele quer você próximo dele. Porque a Bíblia, o irmão acabou de ler, Deus gosta de pessoas com coração contrito. Agora, irmão, se você, na hora da angústia, clamou, chorou, gritou, se rasgou, prometeu um monte de coisa, Deus fez, Deus te deu a vitória, te livrou. Daqui um mês você está tudo igual, nem lembra o que Deus fez por você. Está lá, chutou o dedinho na cadeira, está xingando, blasfemando, amaldiçoando até a cadeira. Você está mantendo o seu lado da aliança? Como nós temos que manter o nosso lado da aliança e não quebrar a nossa aliança com ele? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça. Render ação de graça é fazer um culto de ação de graça, aqui igual o pastor fez no dia do casamento, do aniversário de casamento dele. Não, é dar graça em tudo, irmãos. Render ações de graça não é só, porque eu adoro Deus. Render ação de graça não é dar glória a Deus na quarta e no domingo. Render ação de graça não é falar, eu sou da Igreja Batista Nacional do Goiabeiras. Não é bater no peito e falar, eu sou cristão, eu sou crente. Render ações de graça é render a Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus, é ter atitude de cristão, é ter atitude que agradaria o coração de Deus. Render ações de graça para manter a aliança com Deus é manter sempre as suas atitudes, as suas falas, as suas ações, é se esforçar, irmãos. Eu disse, Davi era como nós, era ser humano, era carnal, era limitado, a sua força era limitada, nós somos assim, temos que reconhecer, mas por isso mesmo nós todos os dias temos que orar, pedir para Deus mudar aquilo que nós já sabemos que não agrada a Deus, pedir a Deus para nos transformar através da palavra, ler a palavra. Não tem como nós darmos ação de graças a Deus se nós não sabemos o que fazer. Como é que você entra num lugar que você não conhece ninguém e dá ações de graça? Se você não tem coragem de falar de Deus, se você não consegue
dar uma palavra de paz, de amor. Se você não consegue consolar alguém, se você não consegue alegrar o coração de alguém, se você não consegue fazer algo que agradaria o coração de Deus, todos os dias de manhã, nós deveríamos acordar e falar: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a render graças a ti hoje. Ensina-me, Senhor, que o teu Espírito Santo me ajude, me fortaleça, me dê domínio próprio. Me dê da tua alegria, do teu amor, da tua força. Me dê sabedoria nas minhas palavras. A vida é corrida, irmãos. A vida é corrida. Uma coisa que eu sempre falo lá em casa para minhas filhas: prioridades. Prioridades. Tua vida é corrida. Ah, mas se eu não sair agora, eu vou chegar atrasado. Acordasse mais cedo. Acorda mais cedo, ora. Peça para Deus o que você quer para aquele dia. Deus vai te ajudar a render graças a Ele. E você vai firmar cada vez mais a tua aliança com Ele. Acho que todo mundo aqui é assim: eu tenho um amigo que é meio próximo a mim, mas é muito amigo de fulano. Quem tem uma aliança maior? Se eu chamar ele para vir na minha casa, e o fulano chamar ele, qual casa ele vai primeiro? Todos os dias nós temos que tentar nos aproximar mais e mais de Deus. Conhecer o que Deus quer de nós. Entender qual a nossa finalidade, o nosso propósito no mundo. Nós começarmos todos os dias a nos esforçar para render graças a Deus. Eu costumo dizer que é igual escovar o dente. O primeiro dia é ruim, não gosta. No segundo dia é ruim ainda. Terceiro dia mais ou menos. Lá pelo 10º dia, todos os dias, você acorda, escova o dente. Já não é tão ruim. Quando você vai crescendo, chega uma idade que você não consegue mais sair da sua casa sem escovar o dente. Porque não é mais sacrifício. Pelo contrário, se torna um benefício. Nós temos que enxergar isso. Em que momento o sacrifício deixa de ser sacrifício, deixa de ser penoso e passa a ser um benefício para nós mesmos. Passa a ser agradável. Hoje pode ser custoso você chutar o dedinho na cadeira e ficar calado e falar: glória a Deus, aleluia, eu tenho uma cadeira. Mas com o tempo, irmãos, isso passa a ser tão leve, tão natural, que quem me conhece sabe que quando algo acontece, primeiro eu falo: glória a Deus, aleluia. E tento não falar com ira, porque aí não vale. E hoje não é mais penoso, se tornou um hábito. E a mesma coisa em tudo, irmãos. Quando algo de ruim acontecer em nossas vidas, quando algo de ruim estiver pairando sobre nossas vidas, quando vir o temor e o medo em relação ao que está acontecendo, seja na nossa vida, nossa família, nosso trabalho, na economia, na saúde, primeira coisa que nós devemos fazer é invocar ao Senhor. Primeiro de tudo, mostra que Ele é a prioridade. Invocar a Deus. Clamar a Deus. Entregar a Ele as nossas aflições, as nossas angústias. Tem diversos versículos que Ele pede: trazei suas angústias, as suas ansiedades, e eu vos aliviarei. E depois que nós entregarmos, tirar toda a dúvida das nossas mentes. Termos a certeza de que Deus é Deus.
e que nada está acima dele. Ter esse pensamento firme, irmãos. Com certeza, se nós conseguirmos fazer isso, invocar, confiar, glorificar o nome do Senhor, a nossa aliança com Deus vai se manter forte por muito tempo. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que Deus colocou no meu coração. Eu espero que tenha sido clara, assim como o Espírito Santo falou comigo. Eu espero que possa trazer mudanças, transformações, que possa nos libertar dos nossos medos, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Em nome de Jesus. É o que eu desejo para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, povo de Deus? Eu sou suspeito de falar que eu gostei da pregação, irmão, mas, né? Tá valendo, né, irmão? De repente eu ganho até o baguncinha hoje, né, irmão? Hã? Só pensei em comer, né? Misericórdia. Diaconisa Lucimara, que Deus continue te abençoando, te usando, onde quer que você esteja. Que você possa ser a diferença. Que você possa mostrar a diferença entre quem serve e quem não serve. Amém? Parabéns. Eu sou suspeito, né, irmão? Amém? Isso vale um glória a Deus, irmãos? Aleluia? Amém? Eu quero convidar aqui a nossa irmã Kátia Feltrin, que ela tem um recado para dar para as mulheres. A concorrência tá braba, irmão. Ministério masculino e ministério feminino. Tá acirrado o negócio. Eu não vou boicotar não, tá, irmão? Isso, irmão. Vem aqui. As pais amadas, quero lembrá-las do nosso compromisso no dia 20, a nossa reunião Ministério Feminino, que vai ser a noite de massas, tá? As crianças de 5 a 10 pagam meia, tá bom? Então vai ser meia para as crianças de 5 a 10, a partir de 11 que vai pagar inteira, tá bom, irmãs? Quem precisar pode falar comigo no privado, algumas eu já reservei, tá? E quem precisar acertar, pode chamar no privado que a gente conversa. Dia 20, isso, dia 20, uma reunião, a noite de massas. Como vai funcionar lá? Lá vai ser assim, cada um vai ter o seu prato separadinho, você vai escolher como vai ser a sua massa, você vai montar o seu prato. Então vai ser bem bacana. E a interação, a palavra, o momento nosso. Quem foi na primeira, que foi a noite da pizza, foi super gostoso, saímos de lá super tarde, conversamos, então foi um tempo para nós. E foi na sexta-feira, agora conseguimos passar para o sábado, então vamos ter um tempo maior para a gente ficar confraternizando, né? Então vai ser uma noite super bacana. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, com a Fabiana, com a irmã Daniele, para alguma dúvida. Amém, irmãs? Amém? Ô, irmão, vocês não estão precisando de um segurança assim, fortinho, para ficar segurando assim os penetras, assim, as pessoas em desejo. Irmã? Não? Ó, nem me responde, irmão. Que isso? Sei não, irmã. Acho que eu vou ter que fazer essa segurança, que minha esposa vai estar lá, né? Vou cuidar dos carros lá, tá, irmã? Lá na rua, entendeu? Amém? Tem mais alguns irmãos aqui que querem trabalhar de graça aí no dia? Ah, tá cheio de homem querendo fazer segurança também, né, irmão? Garçom, não tá precisando de garçom, irmão? Eu me voluntario. Tem mais algum irmão aí que tá precisando de quantos, irmão? Oh, meu Deus, tá difícil, viu? Tô querendo trabalhar até de graça, irmão, mas tá difícil. É de graça? Aleluia. Pode contar comigo, minha irmã. Precisando, tamo junto e misturado aí, viu? Comigo eu sou pau pra toda obra, irmão. Precisar também de um faxineiro pro final da festa, arrumar as cadeiras, né, irmã? Fazer a escolta até o carro ali, entendeu? Que ali, né?
precisando de um scout também, eu estou à disposição, tá, irmão? Você não precisa gastar com segurança, não. Amém? Nem tão pouco com um garçom, faxineiro. Irmão, é bom, sabe qual o bom de ser crente, irmão? Que aqui tem homem para todo tipo de obra. Amém? Eu quero só fazer menção ontem, irmão. Nós fomos num casamento, né? De uma das secretárias onde a minha esposa trabalha, irmão. Foi um casamento tão abençoado, irmãos. Ela tem 19 anos e ele 22. Começando a vida os dois, irmão, apaixonados. Foi uma festa muito singela. Eu nunca fui um casamento tão singelo, tão simples em toda a minha vida, irmão. Mas pense num casamento que Deus estava ali, irmãos. O mais interessante foi quando eles fizeram, foi tão singelo, irmão, que os votos dela, ela dobrou uma cartolina vermelha, escreveu ali a próprio punho. Quando ela abriu, estava lá, ela não teve nenhum trabalho de colocar no computador, imprimir, não. Foi tudo a próprio punho, irmãos. Foi uma declaração de amor que ela fez para ele. E pasme, irmãos, na vez dele, era praticamente os mesmos votos que ela tinha falado para ele, irmãos. E os dois, cada um fez escondidinho, um para lá, outro para cá. Irmãos, foi um casamento lindo, lindo, lindo. Amém? Hoje vocês viram que os nossos pastores não estiveram hoje na presença aqui no nosso culto, né? Ele pede que os irmãos continuem orando por ele. Ele teve que ir no casamento da nossa irmã Viviane. Lembra da irmã Viviane que congregava com nós aqui? Com a irmã Kátia? Hoje foi o matrimônio dela, foi o casamento na igreja. E aí, provavelmente os pastores devem ter sido padrinho ou fez o casamento, eu não sei como que foi. Então ele pede desculpas porque não está presente aqui no culto. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Quero convidar aqui para a gente encerrar esse culto, antes de eu dar a bênção apostólica, o ministério de louvor, para a gente terminar esse culto aqui louvando. Amém? Não há nada melhor. Deus habita no meio dos louvores. Você acha que eu ia passar batida, irmã? Hã? Irmã Ana também? Pode vir aqui, irmã. Bora. Irmão Abelisco, irmã Ana. Quem mais fez aniversário essa semana, irmã? Quem? Benete? Nete? Não, Benete está ali, não é? Amém? Fiquem aqui na frente aqui, para a gente cantar o parabéns para você e logo em seguida um louvor, né? Eu já vou dar já a bênção apostólica, terminando o louvor, estamos despedidos, amém? Parabéns primeiro, depois a gente vai para o louvor, irmão, e aí é só alegria, amém? Pizzaria, baguncinha, oh glória, aleluia, amém? Que Deus possa estar com vocês mais um ano de vida, amém? Que a graça do Senhor esteja com vocês, amém? Que vocês possam ser sal, que vocês possam ser o tempero onde vocês estiverem, na sua casa, Abel, na sua casa, irmã Ana, que vocês possam ser a diferença onde quer que vocês estejam, amém? Feche os vossos olhos, estenda as vossas mãos, que a tua graça, Senhor Deus, e que as doces consolações do seu Santo Espírito, Pai, esteja com cada um de nós, Senhor Deus, e que o teu amor faça presente em nós. Esteja conosco, Pai, até o grande dia. E o povo de Deus diz: amém. Vamos louvar? Parabéns pra